Olá e boas-vindas a mais esta explicação da Ford College. Bom, hoje damos o próximo passo lógico. Saímos daquela comparação prática de estado minuciosa que foi montada na etapa anterior e mergulhamos de cabeça no mapeamento da arquitetura de tempo de execução da EVM e da SVM. A grande ideia aqui é entender como essas máquinas virtuais operam sob pressão de verdade, conectando aquelas evidências observadas a restrições reais de engenharia. É uma jornada que vai transformar dados abstratos em um projeto arquitetônico sólido. E a melhor parte é que ninguém vai precisar usar capacete de obras para isso. Imagina só a cena. Toneladas de aço sendo erguidas sobre um rio, grandes pilares posicionados, mas a equipe de engenharia simplesmente decide ignorar a força da gravidade. É uma receita óbvia para um desastre quase cômico, certo? Pois é. Analisar o desempenho de uma blockchain sem entender as restrições subjacentes e o modelo de custo é exatamente a mesma coisa. São essas forças operacionais invisíveis que determinam o que fica de pé e o que desmorona sob carga pesada. O nosso roteiro prático para a análise de hoje vai cobrir a introdução com o grande desafio, as restrições e modelos de custo, as etapas para coletar e normalizar os dados, como mapear esses trade-offs na prática, nosso checkpoint de validação e, claro, a conclusão. Vamos começar pela seção 1, a introdução e o grande desafio. É hora de transformar dados brutos em evidências analíticas. O objetivo primordial agora é pegar todas aquelas métricas puras, todos aqueles dados que foram extraídos com suor durante os testes de execução e construir um documento de análise extremamente rigoroso. Porque, vamos ser sinceros, não basta só jogar um monte de números em uma planilha e chamar de relatório. É preciso costurá-los em uma narrativa técnica fluida. Para que isso aconteça, precisamos reunir os nossos artefatos da fundação. É como receber os tijolos no canteiro de obras. Já temos a tabela de comparação preenchida detalhando as diferenças, as métricas de normalização prontas para calibrar a balança e a nossa rubrica. Com esses elementos no canteiro, a montagem ganha vida. Seção 2. Restrições e modelos de custo. Aqui é onde passamos a entender as famosas leis da física no desenvolvimento blockchain. Avançando um pouco para ver como tudo isso se constrói, a dicotomia entre os dois sistemas fica muito clara. Todo ambiente tem regras inquebráveis, certo? Por um lado, temos a EVM com os seus limites de gás estritos e execução totalmente sequencial. Pense nisso literalmente como uma rodovia de pista única que tem um pedágio lá no final. Não importa quantos carros estejam na fila, todos vão ter que passar um por um, buzinando e esperando a vez. Por outro lado, a SVM opera com unidades de computação e uma execução paralela. É o equivalente a uma via expressa com várias faixas e cobrança eletrônica simultaneamente, deixando o tráfego fluir de um jeito muito mais livre e contínuo. E o ponto crucial para que todo esse tráfego funcione é o modelo de custo. Isso não é só uma tabela de preços chata de ler. É literalmente o conjunto de regras que dita a engenharia de software dentro da Web3. A precificação do gás ou das unidades de computação muda completamente a forma como o código será escrito pela equipe de desenvolvimento. Se salvar dados for dolorosamente caro, a arquitetura naturalmente vai fugir do armazenamento de estado. Se a computação em si for barata, o foco vira processamento intensivo. No fim do dia, o modelo de custo é o verdadeiro arquiteto-chefe do projeto. Seção 3. Coletando e normalizando dados. Vamos entrar no laboratório de testes. Para garantir que qualquer comparação seja justa, cientificamente válida e não apenas um grande achismo, os dados brutos precisam de muito tratamento. Esse método de laboratório ocorre em 5 etapas bem exatas. Tudo começa reunindo as fontes de dados de execuções anteriores. Depois, esboçamos a estrutura onde cada métrica vai morar. Se aparecer alguma lacuna no meio do caminho, executamos benchmarks rápidos para cobrir os buracos. O quarto passo, analisar e normalizar, é onde a verdadeira feitiçaria acontece, transformando logs completamente confusos em uma linguagem técnica padronizada. E, por fim, redigimos as observações definitivas. Agora, para aquela etapa de preencher as lacunas de dados, a abordagem mais blindada e segura possível é utilizar scripts locais rodando em nós controlados. Fazer chamadas RPC na EVM ou usar diretamente a CLI nativa na Solana garante que a latência de uma conexão de internet instável, por exemplo, não contamine os resultados. É a criação de um ambiente quase estéril. Capturar esses logs diretos da fonte fornece pontos precisos, exatamente o nível de confiabilidade que uma documentação técnica profunda exige. Seção 4. Mapeando trade-offs na prática. A elaboração do nosso rascunho. Saindo daquele ambiente de laboratório e começando a cruzar os dados, os famosos trade-offs práticos começam a se materializar rapidamente. Veja só,
uma latência mediana de 120 milissegundos na EVM contra 80 milissegundos na SVM. Isso pode parecer um detalhe microscópico à primeira vista, mas no mundo real, essa vantagem muda completamente a viabilidade de aplicações financeiras de alta frequência. Da mesma forma, custos altíssimos de armazenamento de estado na EVM forçam projetos inteiros a repensarem as suas lógicas para não irem à falência. Enquanto isso, na SVM, um custo moderado de estado permite que a equipe respire com uma flexibilidade arquitetônica consideravelmente maior. E se formos olhar a diferença de grandeza e semântica no custo base de transação, o contraste é francamente gritante. De um lado da tela temos 21.000 unidades de limite de gás, do outro, 5.000 unidades de computação. Apesar de ambos os números parecerem mensurar esforço, é literalmente como comparar maçãs com laranjas. Essa diferença semântica afeta de forma profunda como as transações em lotes são estruturadas e cobradas. É uma distinção pesada que muitas vezes exige a adaptação total da lógica da aplicação. Seção 5. O checkpoint de validação. É hora de passar pela rigorosa inspeção de qualidade. Com todos esses dados rascunhados, não dá simplesmente para dar um ok no projeto e torcer pelo melhor. O protocolo de inspeção exige 3 passos super críticos. Primeiro de tudo, garantimos as verificações automatizadas de integridade dos arquivos CSV. Segundo, faz-se uma revisão manual focada na reprodutibilidade. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, com acesso aos mesmos comandos, deve obrigatoriamente chegar aos mesmos resultados exatos. E o terceiro passo é aplicar checagens rigorosas de sanidade narrativa. O objetivo, garantir que a história que as métricas estão contando não seja uma obra de ficção científica. Uma excelente prática mental neste ponto de checagem é fazer a pergunta letal: as nossas evidências sobreviveriam a uma auditoria de terceiros super rigorosa? Se alguém bater o pé e argumentar que a diferença de latência não teve nada a ver com a máquina virtual, mas sim porque o roteador travou por 1 segundo, como isso seria refutado? É exatamente por esse motivo que bater na tecla dos testes locais e logs controlados é tão importante. Eliminar todas essas hipóteses concorrentes é o que transforma uma simples opinião em uma análise técnica de ferro, completamente irrefutável. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Vamos à preparação da nossa entrega final. Para o fechamento, existem 3 princípios inegociáveis que regem o rascunho final. O primeiro é conectar todo e qualquer número a uma decisão prática de arquitetura. Afinal de contas, números isolados flutuando sozinhos num slide não servem para muita coisa, não é? O segundo princípio é ser absurdamente transparente. Sempre quantificar qualquer incerteza ambiental ou variação nas medições. E, para fechar, cada compromisso e trade-off encontrado deve estar magicamente vinculado aos critérios de avaliação daquela rúbrica original. Isso é o que atesta que a bússola técnica não perdeu o norte em momento algum. Com essa seção de tempo de execução totalmente blindada e validada, o caminho fica livre para o próximo e maior marco de todos, a montagem do documento técnico comparativo final, o Capstone Project. É aquele momento gratificante onde a análise de estado, os traços de execução e todas as dores de cabeça operacionais vão se harmonizar e virar um artefato analítico definitivo e super abrangente. O que naturalmente nos leva a um pensamento final bastante provocativo. Com um entendimento tão profundo e claro das engrenagens internas e dos custos, qual arquitetura seria a escolhida para governar o próximo grande projeto Web3? Tudo realmente se resume a entender intimamente os compromissos de cada ecossistema. Bom, esta foi mais uma explicação preparada pela Ford College. E para dominar completamente esses conceitos estruturais e explorar o que há de mais inovador no universo descentralizado, visitem o site ford.college para terem acesso a todo esse conhecimento arquitetônico de ponta. Nos vemos na próxima análise.